antes mesmo de ser atendido pelo médico. Não se esqueça de que a vida funciona segundo a lei da reciprocidade. Cada um recebe aquilo que dá. E com esta mensagem, pedindo ajuda para aqueles que quantas vezes não temos a compreensão, nem o carinho e o respeito de dizer pelo menos obrigado. Agora, vamos ouvir o nosso querido Júnior cantar e falar ao nosso coração. Por favor, Júnior. Obrigado. Boa noite a todos. Essa música tem uma passagem, uma letra com passagens bíblicas, e vamos sentir a letra dela e sentir a energia dessa música. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se emputece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é o estar se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é o ter com quem nos mata, lealdade tão contrária a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda Todos, por favor. eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Sem amor eu nada seria.
E com essa mensagem, essa música tão profunda, falando ao nosso coração, sem amor, o que seria sem amor? Nada, nada, nada. E hoje, primeiro de tudo, vamos agradecer ao Pai de bondade, o nosso Criador, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores dessa casa e a espiritualidade maior que já se fazem presente. Agradecemos a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter o prazer de ouvir falar sobre o passe. O Márcio vai falar para nós, por favor. Alô, alô. Boa noite. O som tá legal aí atrás, está muito alto. Bom, boa noite, pessoal. A intenção da palestra hoje, falar sobre passe, é porque assim, eu tenho certeza que muita gente, a grande maioria das pessoas, às vezes vem tomar passe e não sabe como funciona, por que está tomando passe, como eu devo proceder para dar o passe, tanto para receber o passe. Então, é mais para a gente ter uma ideia de como funciona o passe. Bom, vamos lá. Sempre que a gente quando a gente ouvir falar sobre passe, a gente tem que entender que o passe, ele não foi criado pelo Espiritismo. Não é o Espiritismo que criou o passe que a gente conhece. Ele existe desde o início da humanidade. Então, a gente vai ver alguns exemplos do uso do passe. Nessa passagem de Marcos, no capítulo 5, no versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponha as mãos para que sare e viva. Nessa passagem, Jesus ele estava na beira do mar, quando um homem chamado Jairo se ajoelhou na frente dele, pedindo que ele salvasse a filha dele que estava doente na casa dele. Jesus foi até a casa de Jairo, só que chegando lá, ele ficou sabendo que a menina já tinha morrido. Ele entrou na casa, pegou na mão da menina e falou, menina, levanta-te, te ordeno, levanta-te. Na mesma hora a menina levantou e saiu andando. E durante essa caminhada, no meio da multidão, Jesus, com os apóstolos, ele estava andando, e nisso ele passou na Bíblia, cita muito da mulher hemorrágica. Para quem não sabe, é a mulher que fazia já 12 anos que ela sangrava. Então, nessa caminhada, por trás de Jesus, ela encostou no manto dele. Nesse momento, ele sentiu que saiu uma força muito grande dele, e virou para trás, perguntando quem tinha tocado nele. Nesse exato momento, ela se ajoelhou aos pés dele, e ele olhou para ela e falou, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Numa outra passagem de Mateus, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo, quero ser curado. Logo ficou purificado da lepra. Nessa passagem, Jesus encontrou um centurião e que pediu para ele que ajudasse um servo dele que estava em casa paralítico. Nesse momento, Jesus virou para o centurião e falou que iria na casa dele. O centurião olhou para Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. E nesse momento, Jesus disse para ele, vai, seja feito conforme a tua fé. Nesse exato momento, o centurião levantou e começou a andar. A gente também tem exemplo de passe na Igreja Católica. Tem um livro que chama Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Nesse livro, ele cita vários exemplos de santos, de padres que tinham algum tipo de mediunidade. Então, aqui eu coloquei 4 exemplos que são os mais conhecidos nossos, que seria São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, Dom Bosco e Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade.
Então, Santo Antônio de Pádua, ele nasceu em Lisboa, ele viveu entre 1195 e 1232. Ele teve forças para livrar-se do constante assédio dos espíritos inferiores. Foi clarividente, possuía o dom da profecia e a mediunidade de bilocação. Essa mediunidade de bilocação, para quem não conhece, é quando um encarnado ele consegue estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. E ele também, e a mediunidade de cura também. E ele também curou uma menina de 4 anos que era aleijada e tinha crises de epilepsia. Então, se alguém tiver mais uma curiosidade de saber sobre os outros, só procurar mediunidade dos santos. Eu procurei para baixar na internet e não consegui. Então, se alguém conseguir achar, ou então só comprando mesmo. Bom, e não tem como falar de espiritismo sem falar de magnetismo. O magnetismo ele existe desde a origem do universo. Em todos os corpos, em todas as partículas que existem na natureza. E é através desse fluido elétrico que a gente consegue se atrair ou se repelir também. Então, a gente está o tempo todo numa troca de energia, que pode fazer bem ou pode fazer mal para a gente também. No Livro dos Espíritos, na questão 388, Kardec faz a pergunta: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam um efeito de uma espécie de relações simpáticas? O Espírito da Verdade responde: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, essa resposta mostra para a gente que é o magnetismo que faz esses encontros acontecerem. Então, assim, a gente não está aqui por acaso, com certeza. O magnetismo fez que a gente se encontrasse aqui nesse momento, toda semana, toda terça, toda quinta. E esse encontro é sempre visando o progresso espiritual de todos. Não meu, não da Isabel, não do Eduardo. Sempre de todo mundo. A gente está junto por algum motivo para todos melhorarem. E falando de magnetismo, o criador da teoria de magnetismo se chamava Franz Mesmer. Ali tem 2 frases dele, ó: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. E só a experiência vai dissipar as nuvens e lançar luz sobre essa importante verdade, que a natureza oferece meios de cura e preservação do homem. Então, Mesmer ele foi um médico austríaco. E em 1775, depois de fazer muitas experiências, ele chegou à conclusão que ele podia curar alguém mediante a imposição de mãos. Que ele acreditava que das mãos dele se desprendia um fluido que ia direto para o doente. E na opinião dele, a doença, na verdade, nada mais era do que um desequilíbrio do nosso organismo. Então, além de magnetizar as pessoas, ele magnetizava a água, pratos, camas e todos os objetos que a pessoa tivesse contato diretamente. Na Revista Espírita, Kardec nos fala: o magnetismo preparou os caminhos do espiritismo. Impossível falar de um sem falar do outro. E o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, 2 ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra. No Livro dos Espíritos, na pergunta 70, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. E na pergunta 424, o magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, a gente está vendo que é o magnetismo que proporciona toda essa doação de fluido que a gente tem no passe. Antes de começar a falar sobre passe, a gente precisa falar sobre chakra. Só que assim, chakra é muito complexo, existem muitos chakras no nosso corpo, e existem os 7 principais. Então, a gente vai falar basicamente um pouquinho de cada um desses 7 para a gente poder entender como é o passe. Porque não adianta a gente dar um passe sem saber aonde eu vou dar o passe e por que eu estou dando o passe. Então, definição de passe ou centros vitais também, pessoal.
São centros de energia especializados que captam, acumulam, processam energia vibracional de frequências específicas e distribuem para todos os sistemas de todo o corpo físico. Eles estão situados à sua superfície, no nosso perispírito, mais ou menos de 5 a 6 milímetros do nosso corpo físico. E eles se apresentam como uma espécie de vórtices ou redemoinhos. Eles são verdadeiros discos giratórios em alta velocidade, com movimento contínuo e acelerado. A velocidade desse movimento vai indicar o grau de evolução da criatura. Além disso, os chakras mais próximos da energia do cosmo, que são os chakras superiores, têm normalmente velocidade maior que os chakras que se ligam com maior intensidade às energias telúricas, que são as que vêm da Terra. Então, os chakras, eles são os responsáveis pela recepção e pela transmissão, distribuição dessas energias para todo o nosso corpo. Eles são capazes de alterar nosso humor, nosso comportamento. Então, por isso que quando a gente recebe o passe, a gente sente aquela leveza, a gente sente aquele bem-estar. Só que isso acontece porque quando as energias elas penetram no nosso chakra, elas são distribuídas por toda essa linha de chakras e vai exatamente no ponto que a gente está precisando naquele momento. Mas como que essa energia entra no nosso corpo? Como que ela vai para o nosso corpo físico, para os nossos órgãos? Através dos plexos. O que é um plexo? Um plexo nervoso é uma rede de nervos entrecruzados, semelhante a uma caixa de distribuição elétrica numa casa. São agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos do organismo humano. A localização dos chakras no corpo corresponde aos plexos no corpo físico. E eles vibram em sintonia um com os outros ao poder da mente. Então, quando a gente recebe uma energia no nosso chakra, que a gente vai ver lá no chakra coronário, por exemplo, o chakra coronário ele é ligado a algum plexo. E esse plexo que vai encaminhar essa energia para o órgão necessário. Nessa imagem tem uma ilustração mais ou menos de como funciona. A gente tem na parte amarela, que seria o nosso perispírito, que está o chakra que a gente não vê. Então ele é ligado no nosso plexo, no nosso corpo físico, que ele vai distribuir e encaminhar as energias para o corpo. E aqui é uma representação de como seria mais ou menos um chakra. A visão frontal dele e a visão lateral. Ele fica sempre girando, sempre em movimento. Bom, como eu falei, o nosso corpo ele possui muitos chakras, mas são 7 os principais. No caso aqui eu vou mostrar 8, depois eu vou explicar já, porque tem um que não é considerado principal, mas a gente vai falar também. Então a gente tem, no topo da cabeça, o coronário, a gente tem o frontal, o laríngeo, nas costas a gente tem o humeral, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico ou básico. Então, tirando o humeral que fica nas costas, os outros 7 são os 7 principais, que a gente vai se fixar mais neles. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? É um assunto que dá para se aprofundar muito. Então, hoje é mais para a gente ter uma ideia de como funciona cada um. Coronário, instalado na região central do cérebro, seria bem no topo da cabeça. Assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial. Supervisiona os outros centros que lhe obedecem ao impulso. Associado à glândula pineal, que tem por atividade receber as energias dos chakras e distribuí-las na função celular de todo o sistema endócrino. De altíssima velocidade em sua rotação, é a sede da consciência, é o centro da união divina. Então, no campo mediúnico, o chakra coronário é ele que propicia para a gente a sintonia, a aproximação e o contato com os espíritos. E no magnetismo, ele capta os fluidos espirituais e ele também sutiliza todos os fluidos mais densos que a gente vai estar emitindo para o meio ambiente também. Para as pessoas que têm alguma vidência, existem algumas pessoas que têm vidência que conseguem visualizar os chakras. O chakra coronário seria mais ou menos dessa maneira. Ele fica no topo da cabeça, ele possui 960 raios com uma flor central de 12 pétalas.
de cores variadas e altíssima velocidade em sua rotação, é a sede da consciência, centro da união divina. Emmanuel, ele fala para a gente que a disfunção desse chakra pode vir a causar, não quer dizer que vai causar, mas pode vir a causar desordem obsessiva, desordem do pânico, perturbação pré-menstrual, desordem autista, neuropatia, obesidade diabética, fibromialgia e enxaqueca. Então, são algumas das coisas que, se esse chakra estiver em desarmonia, pode acontecer no nosso corpo físico. Depois a gente tem o frontal. O frontal fica bem no meio da nossa testa, entre as sobrancelhas. Quando bem desenvolvido, possibilita a clarividência e os poderes de psicometria. Psicometria, para quem não conhece, é quando o médium ele entra em contato com algum objeto, com algum lugar, com algum objeto, com alguma pessoa ou algum lugar que está relacionado com algum acontecimento do passado. E ele consegue descrever esse acontecimento como se tivesse naquele momento. Por exemplo, eu pego um copo, esse copo está relacionado a algum acontecimento de 30 anos atrás. Se eu sou um médium de psicometria, eu vou conseguir vivenciar aquele momento só de estar tocando o copo. Então, o médium de psicometria, ele tem esse chakra bem desenvolvido. Também de alta frequência, apesar de muito abaixo da frequência do coronário. Localiza-se entre os olhos na região vulgarmente conhecido como terceiro olho. É o centro da intuição. Responde sobre as funções da visão, da audição, do olfato, do tato, inclusive a vasta rede de processos da inteligência e ainda administra o nosso sistema nervoso central. Guarda relação com a glândula hipófise. No campo mediúnico, ele é o centro que é ativado nos fenômenos de vidência. Então, os médios que tenham a vidência utilizam bastante esse centro, esse chakra. E ele também é muito utilizado nos processos hipnóticos e de regressão de memória. Quando você vai fazer esses processos, o médico, o psicoterapeuta, ele vai focar mais nesse chakra para poder fazer a regressão. Ele localiza-se entre os olhos e possui 96 raios. Lembra que o coronário ele tinha 960, esse tem 96. Também é descrito como tendo duas pétalas, uma branca e uma negra, representando as duas asas do caduceu. As cores observadas são o rosa e o amarelo de um lado e o azul e o roxo do outro. Se ele estiver em desarmonia, ele pode causar falta de concentração, dor de cabeça, problemas nos olhos, eu estou esticando o braço aqui. Manchas na pele e hipertensão. Laríngeo. Localiza-se sobre a laringe, na nossa garganta. E por isso também é conhecido como centro da garganta. Regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e o timo. Se corresponde com as glândulas tireoide e paratireoides. Ainda considerado de alta frequência, exerce significativo papel de filtragem dos fluidos anímicos quando em direção aos fluidos e campos espirituais. É o centro da criatividade. Então, esse centro é o responsável pelo médium de psicofonia. Psicofonia, para quem não sabe, é quando um espírito ele se utiliza da voz do médium para se comunicar. Então, nesse momento, ele está usando o chakra laríngeo. Bom, ele possui 16 raios nas cores azul claro, turquesa, lilás e prateado brilhante. Esse chakra simbolicamente governa a pessoa dos 28 aos 35 anos de idade. A responsabilidade desse chakra está relacionada à expressão das comunicações espirituais. Se ele estiver em desarmonia, ele pode causar herpes labial, infecções nas amígdalas, laringite, bronquite, rinite, tudo que é it, pessoal. E asma também. Então, tudo que é ligado à garganta. Próximo é o cardíaco. De frequência mediana, é de fundamental importância na administração dos campos emocionais. Situa-se sobre o músculo cardíaco, bem
meio do nosso peito, e é o centro do sentimento. Relaciona-se com o sistema circulatório e com o sistema nervoso parasimpático, e vincula-se com o timo. No campo mediúnico, ele atua na assimilação dos campos emocionais dos comunicantes a partir da secreção de hormônios. Então é ele que sustenta a nossa emoção e nosso equilíbrio geral do organismo. E o nosso desequilíbrio afeta muito esse chakra e automaticamente vai afetar os outros também, porque ele meio que controla os 3 superiores e os 3 inferiores. Pode-se dizer que seja o equilíbrio entre os 3 chakras que se localizam acima dele e os 3 da parte inferior, como eu acabei de falar. Seu elemento é o ar e apresenta-se com 12 raios ou pétalas de um amarelo brilhante. Em desarmonia, ele pode causar repressão do amor, instabilidade emocional, desequilíbrio, problemas do coração, problemas de circulação e, inclusive, câncer. O próximo é o gástrico. O gástrico fica mais ou menos na região do umbigo. Tá? De frequência baixa, normalmente é a mais ativa usina de fluidos vitais para exteriorização. É o centro vital por excelência, também conhecido como solar ou centro de cura. Responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e regulando o sistema nervoso simpático, em contracorrespondência com o pâncreas. Então, esse centro, ele é o que tem a maior quantidade de fluido vital no nosso organismo. E, normalmente, ele produz esse fluido vital para a nossa automanutenção, para a doação e para a exteriorização também desse fluido para outra pessoa. Ele possui 10 raios ou pétalas que variam do vermelho ao esverdeado. Trata-se do centro da vontade ou do ego interior. Ele também é ligado ao elemento fogo, a visão e as energias psíquicas. Sendo assim, a pessoa que tem esse plexo desenvolvido terá maior sensibilidade para perceber as intenções dos outros, sejam boas ou ruins. Em desarmonia, ele pode causar a dispepsia, que seria a perturbação da digestão, colite, refluxo gástrico, dores do estômago, acidez estomacal e úlcera. Tudo que eu tenho, pessoal. Tudo encaixou perfeitamente. Esplênico. Ao contrário dos demais chakras, o esplênico é um centro secundário. Também de baixa frequência, é grande usinador de fluidos vitais. É o centro do equilíbrio. É também o mencionado centro que se responsabiliza pelo labor da aparelhagem hemática, controlando o surgimento e a morte das hemácias, volume e atividade na manutenção da vida. Joana de Ângeles, na página 43 do Estudos Espíritas, falou para a gente. Então, ele responde pelas atividades de doação fluídica. E há espíritos que eles são muito necessitados e eles estiverem com grandes descontinuidades perispirituais. Então, é através do chakra esplênico que a gente vai fazer essa doação. Então, ele possui 6 raios, revelando as cores roxo, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho forte e rosa. Está intimamente relacionado à circulação sanguínea. Disfunções nesse chakra podem gerar anemias e até mesmo leucemia. Então, como ele falou ali, pode gerar a disfunção dele: leucemia, linfoma, malária, sífilis, tuberculose, anemia e doenças inflamatórias. Só estou falando de doença hoje, né, pessoal? E o último dos 7 principais é o genésico, ou básico, né? Modelador de forma e estímulos criadores. Ele localiza-se na região dos nossos órgãos genitais, regula as atividades ligadas ao sexo, também pode ser transformada em vigor mental, alimentando outros centros. De baixíssima frequência, elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. É o centro procriador. No livro Entre o Céu e a Terra, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. Por isso mesmo, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas.
situa-se sobre a região genésica, administrando os processos genéticos e de vida animal. Bom, ele é responsável pela vitalidade, pela manutenção dos aspectos sólidos do corpo, localiza-se na base da coluna vertebral e tem 4 pétalas e é visualizado na cor vermelha. Se ele tiver em desarmonia, ele pode causar cisto no ovário. Aqui é mais, o Emmanuel fala mais sobre as mulheres. Cisto no ovário, câncer no ovário, infertilidade, infecções e inflamações. Oi? Isso, no homem é a próstata, pessoal. Agora a gente tem aqui o humeral. O humeral ele não faz parte daqueles 7 principais. O humeral ele se localiza entre as escápulas, nas nossas costas. Então, é um campo fluídico classificado como centro vital secundário. E é através dele que as energias se conectam. Situa-se nas costas, entre as escápulas, abaixo da nuca. É o chakra mediúnico de proteção porque equilibra as energias positivas e negativas em excesso. No campo mediúnico, é imprescindível para o funcionamento da psicografia mecânica. Então, é ele que possibilita, quando o médium de psicografia, vamos usar o exemplo do Chico Xavier, quando o Chico Xavier estava sentado psicografando, então o espírito, no caso do Emmanuel, estava conectado, ou André Luiz, ou outro espírito, estava conectado nesse chakra humeral dele, e através desse chakra ele conseguia controlar o movimento dos braços, das mãos e do antebraço do médium. Eu procurei uma imagem, uma representação igual dos outros, eu não consegui achar do chakra humeral. Ele é composto de 2 pétalas que em equilíbrio ele tem a cor azul celeste. E quando está mais enfraquecido, a cor predominante é o amarelo. Mas esse eu não consegui achar uma representação dele. Bom, depois de falar um pouquinho sobre chakra, finalmente a gente vai falar sobre passe. Então, Emmanuel fala para a gente, o passe é uma transfusão de energias fluídicas e espirituais de uma pessoa para outra, que tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do assistido. O passe é equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, o passe ele vai criar um campo magnético que vai conectar 3 mundos. É o mundo daquela pessoa que está buscando ajuda, o mundo de quem está se prontificando a ajudar e os espíritos que estão para auxiliar o passista a passar essa energia para a pessoa doente. Então, o passe começa a partir do momento que a pessoa que vai dar o passe se conecta com toda a sabedoria e toda a paz interior dela, e pede a assistência dos espíritos que vão conduzir esses fluidos. Só que também a pessoa que vai receber esse passe, ela tem que estar com sentimento livre para poder receber. Então, a gente pode definir que o passe, ele é uma... Fugiu a palavra, pessoal, desculpa. Uma terapia muito grandiosa. Só que a maioria dos espíritas, ela não tem ideia de como usar, do poder que ela tem. Porque o passe, se ele for usado com critério, ele vai ter a mesma função do analgésico, que ele vai até lá no ponto e alivia a nossa dor física. Só que se a gente for usar ele sem critério, o que vai acontecer? A gente não vai ter o resultado que a gente quer. Então, para a gente entender melhor, vamos imaginar que eu acordei de manhã com uma determinada dor. O que seria o correto a fazer? Procurar um médico. Vamos fazer um exame para descobrir o quê? Qual a origem e qual a causa dessa dor. Mas o que a gente faz? Corre para a farmácia, compra um remédio e toma o remédio. Acho que ninguém aqui faz isso, né? Já tem, a pessoa, a Isabel, ela não vai na farmácia, ela já tem em casa. Então, no momento, o que vai acontecer? A gente vai tomar a medicação, vai aliviar a dor. Tá, mas e aí? E quando passar o efeito do remédio? O que vai acontecer? Vai voltar a dor de novo. Por quê? Porque a gente não tratou a causa e a origem dessa dor. E com o passe é a mesma coisa. Não adianta a gente vir aqui, sentar, tomar o passe e ficar melhor. Se a gente não tratou o que está acontecendo internamente com a gente.
Ah, eu vim aqui, eu tô com uma dor de cabeça, estou me sentindo mal, tomei o passe e melhorei. Tá, mas por que eu estou me sentindo mal? O que está acontecendo? Então, se eu não tratar isso internamente, não vai adiantar nada. Então, a gente precisa ser sensato e tratar com paciência, perseverança e principalmente resignação, todos os contratempos que acontecem. E a gente principalmente precisa deixar de colocar na conta dos espíritos todo o mal que acontece para a gente. A gente tem que entender que a gente também, a maioria das vezes, nós somos culpados por tudo que acontece. Bom, no Aurélio, ele fala lá para a gente, o significado de passe é o ato de passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma pessoa para magnetizá-la, ou sobre uma parte doente de uma pessoa para curá-la pela força mediúnica. Não é o Aurélio que está falando para a gente lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o Espírito Protetor, em 1863, fala para a gente, ó, se todos os encarnados tivessem ideia da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade o serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que muitos chamaram de prodígios, e que, na verdade, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Nos domínios da mediunidade, André Luiz, na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital, ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Então, aqui ele está falando para a gente, ó, na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes. Por quê? É um fluido magnético, é um fluido elétrico, não é? Então, não é necessário tocar na pessoa para que esse fluido elétrico passe para a pessoa, vamos falar assim. Não é uma regra, mas não é necessário tocar para que se dê um passe. Só a imposição de mãos, esse fluido já está partindo de você, saindo da sua mão, indo para o doente. E qual a finalidade do passe? Através de movimentos rítmicos e imposição de mãos, ele dispersa as energias congestionadas, ele retira as energias ruins e ele doa um novo suprimento de energia. Segundo André Luiz, o passe tem as seguintes funções: transfusão de energias anímicas, equilibrante da mente, apoio de tratamentos, bloqueador de alucinações depressivas e ele promove a asepsia, a limpeza do corpo, que é igual a gente falou aqui antes. E qual o mecanismo do passe? Então, o passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. A transmissão de fluidos terapêuticos através do passe espírita representa como resultado a vontade de 3 agentes. Então, a gente precisa combinar 3 agentes para que essa transmissão de fluido funcione bem. O espírito que combina, qualifica e direciona os fluidos espirituais. O médium que oferece esses fluidos, que são o médium humano, e o assistente que deseja receber as energias. Então, a transmissão de fluido ela só vai acontecer quando esses 3 agentes se interligarem entre si. Tá, mas eu quero dar passe. O que eu preciso para ser um bom passista? Vontade sincera de ajudar o próximo, boas qualidades. Só lembrando que isso tudo que a gente vai falar não é regra, tá? São orientações. Então, a vontade sincera de ajudar o próximo, boas qualidades morais, fé, conhecimento e certeza, principalmente fé. Como que eu vou dar passe numa pessoa se eu não tenho fé daquilo que eu estou fazendo? Equilíbrio espiritual, disciplina, compreensão e respeito aos problemas humanos, não julgar aquela pessoa que você está dando passe, independente do problema dela. Ligação com espíritos bons e curadores, e o conhecimento específico do passe, entender o porquê, o que você está fazendo no momento do passe. Tá, e para quem vai receber o passe? Quais são as regras, entre aspas? Primeiro, vontade de melhorar-se. Então, eu estou recebendo o passe, primeira coisa, eu quero melhorar, eu estou indo tomar o passe porque eu quero. Não adianta você sentar e falar assim, eu vou tomar passe, mas não vai adiantar nada. Não vai mesmo. Desejo de receber ajuda espiritual, ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido, as 3 são basicamente aquilo que eu falei. Compromisso, assiduidade,
que seria isso? Eu vim hoje aqui, tomei um passe, melhorei, não volto mais. Vamos voltar. O nosso tratamento aqui, quem passa, a gente sempre orienta. Vem no mínimo 4 vezes. Continua passando. A partir do momento que você sentir que você está melhor, aí você mesmo se dá alta. Então, não é porque eu tomei passe uma vez, continua vindo. Lutar, esforçar-se para diminuir os pensamentos negativos. Esse é difícil, hein? Adquirir conhecimento sobre a transmissão dos fluidos. Encarar o passe como ato natural e não como um ritual, um culto, um ato místico ou miraculoso, que seja um milagre. Cuidar da saúde física, alimentação, atividade física, repouso, meditação. E cuidar principalmente da saúde mental, que é a paciência, que é a oração, que é a meditação. Então aqui tem um exemplo de mais ou menos como seria. Na primeira imagem, o passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. Então está lá, o passista e a pessoa que deseja receber o passe, então ela tá seguindo todas aquelas orientações. Então o fluido vem para o passista e automaticamente passa para essa pessoa doente. No outro caso, a pessoa está descrente. Eu vou tomar passe, mas não vai adiantar. Então basicamente ele repele essas energias. Então ele não vai conseguir receber esses fluidos. Por quê? Porque ela já sentou descrente que não vai dar certo. A gente falou sobre, só voltando aqui, adquirir conhecimento. O que seria adquirir conhecimento? Nos domínios da mediunidade, o Aulus ele fala para a gente sobre estudo. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Importa ponderar, disse Aulus, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Qualquer setor de trabalho, a gente não está falando só sobre passe aqui, tá? Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com o ardente desejo de ajudar sobre a invocação da prece. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Vamos estudar, vamos entender. Leonardo da Vinci tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E não importa quanto devagar a gente vá, desde que a gente não pare. Então, assim, eu acho que a gente ia viver num mundo muito melhor se a leitura fosse um hábito e a preguiça para estudar ou para trabalhar fosse uma exceção. Então, a gente tem que ter o hábito da leitura cada vez mais. Bom, o passe, segundo a fonte de fluidos, aqui também é só para vocês terem uma ideia. Quando eu, Márcio, estou dando um passe numa pessoa, um passe magnético de uma pessoa sem a presença de algum mentor espiritual. Então, seria o passe magnético. O passe espiritual seria um passe diretamente dos espíritos para quem está sentado, para o doente, e o mediúnico é a espiritualidade para o passista e o passista enviando os fluidos para o doente. Os passes em relação à ação e à movimentação. Então, nós temos os passes dispersivos e concentradores. Os dispersivos, quanto mais vigorosos são os movimentos, a ação dispersiva será maior. Eles retiram os fluidos que estão acumulados no corpo, refrigeram os filtros dos centros e limpam o campo psíquico. E os concentradores, eles ativam e alinham os nossos centros de força. Quanto à distância da aplicação do passe, próximos, que é inferior a 25 centímetros, eles são ativantes ou excitantes. E superior a 25 centímetros, eles são calmantes ou relaxantes. E aqui são os tipos de passe que nós temos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, só para ter uma ideia de como são os passes, tá? O primeiro, imposição de mãos. Ele visa a doação de fluidos. Lá do lado tem um exemplo mais ou menos de como é. Pode ser usado sobre qualquer região do corpo. No entanto, apresenta-se mais eficiente aplicado nos centros vitais,
que são as regiões de absorção e distribuição de fluidos no organismo. Bom, esse é o passe mais comum, se a gente pode falar assim, que é a imposição de mão. Então, o passista está em pé, posicionou a mão em cima do doente, fazendo uma oração, está sendo feita essa transmissão. Sempre de preferência nos centros de força, que a gente falou, no coronário, no frontal, no laríngeo. Um outro tipo de passe é o longitudinal. Tem notável poder dispersivo e ação calmante, além de regularizar a circulação sanguínea e fluídica. Ele restabelece harmonias das vibrações anímicas e físicas, fazendo desaparecer as dores e até curando de imediato certas afecções, cefaleias e resfriados. Auxilia e favorece a incorporação mediúnica, a psicofonia. Então, ali no desenho do lado, vocês podem ver a diferença que a imposição de mãos, eu estou aqui com a mão parada. Nesse caso, o passista ele vai estender a mão sobre a cabeça do doente e ele vai fazer o movimento de cima para baixo. Sempre que fizer o movimento, fecho a mão, retirando energia. Volto, abro a mão, fecho a mão, retiro energia. Perpendicular. Ele tem ação dispersiva ou calmante. Auxilia em problemas motores e psíquicos, favorecendo o equilíbrio geral do sistema nervoso e da corrente sanguínea. Útil para quando há concentrações fluídicas em grandes regiões. Bom, vocês podem ver ali, no caso, o paciente está em pé, o passista está de lado, com as duas mãos, o mesmo movimento, da cabeça até os pés, retirando energia, quando chegar embaixo, fecha a mão, volta lá em cima, no início, com a mão aberta, retirando toda essa energia. Transversal. Sua ação é muito efetiva quando se quer uma dispersão muito intensa. Para maior eficácia, os transversais podem ser cruzados, com as mãos se cruzando à frente do ponto que está sendo tratado. Mesma coisa, de preferência sempre usar nos chakras, nos centros vitais. Esse seria, com as duas mãos no centro vital, eu quero dispersar a energia. Então, braço cruzado, estou dispersando. Dispersei, fechei, abri. Dispersei, fechei, abri. Circular ou rotatório. Grande concentração fluídica. Para tratamentos que requeiram vivas concentrações fluídicas e que estejam relacionados com os centros laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. São muito bem tratados com essas técnicas, bem como tumorações, cânceres, inflamações, problemas de pele e ossos. Esse daqui nós temos dois tipos. O primeiro são os pequenos circulares, mais apropriados para atendimentos magnéticos em regiões menores, adquirindo a característica de concentrador. São muito eficazes em pequenas feridas ou pequenas infecções. Esse daqui, igual está o desenho, eu vou dar um passe circulatório no chakra da pessoa, no chakra cardíaco, por exemplo. Eu vou esticar a mão, imagina que você está com um parafuso, eu vou apertar esse parafuso. Então eu vou fazer esse movimento com o pulso. Girei, sempre sentido horário, girei, fechei a mão, soltei. Girei, fechei a mão, soltei. Então esse é o pequeno circular. E a gente tem os grandes circulares, abrangendo regiões maiores, mas na medida do possível, sempre atendendo e relacionando-se a um único centro vital. Também funcionam como concentrador de fluidos, só que tanto podem ser aplicados como calmantes. São muito eficientes em questões gástricas, de uma forma geral, ou regiões maiores sobre inflamações ou infecções. A diferença desse para o anterior, eu vou posicionar o braço em cima do ponto e eu vou girar o braço. Por quê? Porque é um ponto maior que eu quero dar o passe, não é um ponto específico que eu consigo ficar só com a mão. Então, esse eu giro o braço sobre o ponto inteiro, não é só o pulso. Sopro ou insuflações frias. É um passe dispersante de fluidos, que também apresenta uma ação revitalizante dos tecidos que constitui o sistema nervoso central. Usado também nos desmaios e crises nervosas. Então, aqui a gente tem uma imagem mais ou menos de como seria essas insuflações frias. Nesse caso, o ar ele deve ser expelido pelo pulmão aos poucos. O gesto é como se eu estivesse assoprando uma vela. Então,
distante. E as insuflações quentes são extremamente concentradoras e ativantes. São aplicadas o mais próximo possível da região que se queira fluidificar, como se ali tivesse uma lâmina que a gente quisesse embaçar ela. Indicado para o tratamento de inflamações, torções, hematomas, cólicas e dores localizadas em geral. Então aí também um exemplo da insuflação quente. Esse eu vou aplicar mais próximo da pessoa, eu vou encher o pulmão e vou soltar o ar com a boca aberta, que vai sair aquele ar quente. E aqui um resumo mais ou menos de como seria o processo do passe. Então, primeiro, a concentração do passista, que ele vai absorver as energias, substâncias do plano maior. Lá no segundo, após ligeira imposição de mãos, ele vai aplicar um dos tipos de passe que a gente viu, conforme a necessidade. Terceiro, ao final de cada movimento, fechar os punhos, a mão, num ato de recolher. Quarto, vou abrir as mãos novamente, distanciadas do corpo, para dispersar essa energia que eu recolhi. E no quinto, voltar as mãos de novo, no movimento rápido ao ponto inicial. Então, posicionei a mão, tirei a energia, fechei a mão, abri, dispersei, voltei lá de novo, independente do tipo de passe. Ah, Márcio, mas eu estou em casa, eu não posso, não tem quem me dá passe, eu posso me dar um autopasse? Sim. Autopasse é uma modalidade bastante útil, porque permite ao próprio doente e aos médiuns trabalharem em sua própria cura e utilizarem os recursos imensos que estão à disposição de todos pela misericórdia de Deus, Criador e Pai. Os médiuns devem utilizar do autopasse para a limpeza psíquica de si mesmo e o recarregamento das energias dos plexos e do centro de força. Então, para isso, a gente precisa sempre estar fazendo uso de prece, das leituras de mensagens, nossa reforma íntima. A gente vai terminar depois da palestra com um autopasse, então vocês vão entender um pouquinho melhor como seria a gente mesmo dar esse passe. Allan Kardec fala para a gente que a prece é um pensamento. Quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso de bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. E Jacomelo, a prece, além de ser a principal chave para abrir os canais de ligação com os planos superiores, é muitas vezes o suficiente para recebermos os fluidos restauradores dos espíritos. Outra dúvida, tem uma pessoa conhecida que ela mora muito longe, que ela está doente, mas eu quero dar um passe nela, à distância. Também posso dar um passe à distância. É uma modalidade de irradiação, o médio sintonizando-se com o necessitado, à distância, para ele canaliza igualmente fluidos salutares e benéficos. Os doentes são beneficiados à distância não somente em virtude dos fluidos dirigidos conscientemente pelos encarnados, como das energias extraídas dos presentes pelos cooperadores espirituais e conduzidas ao local onde se encontra o irmão enfermo. Então, se eu quero dar um passe à distância numa pessoa que está lá em Campinas, eu vou mentalizar ela aqui, vou fazer uma prece, vou pedir que os meus fluidos vão até ela, a espiritualidade vai encaminhar, e também ela pode usar dos fluidos das pessoas que estão no ambiente, junto com ela também, fluidos salutares, para estar dando passe nessa pessoa. Bom, a gente falou sobre passe, e vamos falar, além do passe, todo mundo sabe que aqui a gente tem a água fluidificada. Então, a água, ela é um dos corpos mais simples e receptivos que a gente tem na Terra. Ela é como se fosse uma base pura, que a gente pudesse, que a medicação espiritual pudesse ser gravada nela. Só que esse processo é invisível para a gente, né? Então, a água ela é um ótimo condutor eletromagnético. E com isso ela vai absorver os fluidos, ela vai conservar esses fluidos, depois ela vai transmitir ao doente quando ele estiver ingerindo essa água. E quais os procedimentos para a gente fluidificar uma água? Ah, Márcio, mas eu não vou no centro hoje, eu não vou pegar água fluidificada. Qualquer pessoa pode fluidificar uma água, você pode fluidificar sua água em casa, pessoal. A pessoa deverá colocar um recipiente com água
direcionar as suas mãos em direção ao vasilhame, ou à garrafa, que seja, e realizar uma oração solicitando o auxílio dos espíritos superiores. Esse procedimento é simples, mas muito eficaz e necessita principalmente da nossa fé. Um detalhe, a gente não precisa abrir esses recipientes, seja jarra, seja uma garrafinha de plástico. Por quê? A matéria, ela não apresenta obstáculo para esses fluidos. Então, com a garrafa fechada ou com a garrafa aberta, ela vai ser magnetizada da mesma maneira. De preferência, a gente deixa ela fechada pensando do lado higiênico. Então, mas nada impede que vocês fluidifiquem com a garrafa aberta. Mas tanto fechada pode fazer normalmente, que não tem, a matéria não oferece nenhum obstáculo. Agora, por que a água faz tão bem para a gente? Olha ali um exemplo da quantidade de água que a gente tem no nosso corpo. Sangue, 81%. Pele, 64%. Músculos, 75%. Cérebro, 75%. Coração, 75%. Pulmões, 86%. Fígado, 86%. Rins, 86%. Nas juntas, 83%. E nos ossos, 22%. Então, praticamente, nosso corpo é água. No nosso lar, para quem leu ou para quem assistiu o filme, o Lisias, ele fala para a gente, ó, a água é o melhor e mais poderoso condutor de fluidos de qualquer natureza. Como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Ouviram? A água absorve as características mentais dos seus moradores. Então, cuidado com os pensamentos. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, cuidado como a gente se sente perto da água. Na Revista Espírita, de junho de 1867, os espíritos prescrevem imposição de mãos e passes por uma mãe. Nossos guias prescreveram como único remédio a imposição das mãos, os passes fluídicos por parte de mãe, recomendando-me que fosse durante alguns dias fazer-lhe ver como deveria se conduzir. Depois dos passes e imposição das mãos, a febre cessou desde o primeiro dia. Então, nada como um carinho de mãe, como um toque de mãe, como um passe de mãe. A gente está quase terminando, pessoal. Eu acho que essa frase do Divaldo, o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Jesus, ele nos falou que a gente deve amar os outros, os próximos, como ele nos amou. Então, o passe, além de ser terapêutico, ele é uma transfusão de amor. O Benedito, ele fala muito aqui para a gente, que a prece é um pedaço de nós que vai até o outro. Então, o passe não deixa de ser um pouco da gente que está indo até o outro também. Eu vou passar um vídeo para a gente agora. O vídeo, acho que ele tenta resumir um pouco de tudo isso que a gente falou, e depois no final ainda a gente vai fazer o autopasse. O vídeo, ele chama Tudo em Nós. Tudo está em nós.
O Albert Einstein, eu achei um texto dele, um poeminha dele, ele nos diz: o amor é luz, porque ilumina a quem dá e a quem recebe. O amor é como a gravidade, porque faz com que algumas pessoas sintam-se atraídas por outras. O amor é poder, pois multiplica o que temos de melhor e permite que a humanidade não seja extinta devido ao seu egoísmo cego. O amor revela e descobre. Pelo amor vivemos e morremos. O amor é Deus, e Deus é amor. Albert Einstein. Agora, para encerrar, a gente vai fazer um autopasse. Então, eu vou aqui roubar uma frase que a Toninha sempre usa com a gente no nosso grupo de estudo, agora numa outra postura. Vamos se sentar numa posição mais confortável. Eu sei que tem muita gente que está em pé, então, de preferência, ficar numa posição que seja mais confortável para todo mundo. Descruzar os braços, as pernas. Vamos fechar os olhos, esvaziar a mente. Esvazia a mente, deixando todos os problemas que a gente trouxe aqui, deixando ele lá para fora. Com calma e bem profundo, respire pelo nariz, contando até 4, e solte o ar pela boca, também contando até 4. Respire novamente, contando até 4, e solte o ar mais uma vez. Com isso, a gente vai oxigenando melhor o nosso cérebro e ele vai absorvendo melhor as vibrações. Agora, no nosso chakra coronário, que fica no topo da nossa cabeça, mentalize uma luz violeta, muito brilhante. E essa luz ela vai entrando por esse chakra. Essa luz vai sendo absorvida pelo chakra, e isso faz com que você se sinta conectado com Deus. Que você sinta uma extensão dessa energia divina, e que você tenha consciência daquilo que nós somos. Deixando para trás toda a falta de fé, aceitando a origem e a criação. Descendo mais um pouco agora no nosso chakra frontal, que fica no meio da nossa testa. Mentalize uma luz azul índigo. Seria mais ou menos como o azul de uma calça jeans, para quem não conseguir visualizar. Então mentalize essa luz entrando pelo seu chakra frontal. Acredite na sua fé, acredite na vida, pois você está conectado com Deus. Jogue para fora todas as suas preocupações, todo o excesso de negatividade, toda a raiva. Descendo mais um pouco, a gente chega no laríngeo. O laríngeo fica na nossa garganta. Mentalize uma luz azul clara entrando por esse chakra. Perceba o quanto você é criativo, que você pode se expressar e comunicar com o mundo que está à sua volta. Joga fora todos aqueles sentimentos que estão reprimidos dentro de você. Toda aquela sensação que a gente tem de não conseguir ou então não poder opinar sobre alguma situação. Descendo agora a gente chega no cardíaco. Mentalize uma luz verde bem em cima do seu coração e essa luz vai penetrando. Sinta que em tudo que nos rodeia é o amor de Deus. Deixe esse amor entrar em seu coração e liberte a sua capacidade de amar e principalmente de se doar. E assim a gente vai conseguindo separar a razão da emoção. E com isso a gente vai eliminando todo o nosso materialismo, todo o excesso de apego, todas as dores de perda e todas as nossas lembranças do passado. Chegando agora no esplênico, que fica no lado esquerdo da nossa barriga, na altura do baço. Mentalize uma luz muito forte laranja entrando por esse chakra. E ao mesmo tempo, se sinta forte e capaz de realizar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. E com isso a gente vai eliminando toda a nossa raiva, todo o nosso medo, a insegurança, a mágoa e a nossa angústia. Descendo para o chakra gástrico, que fica na região do nosso umbigo, vamos mentalizar uma luz amarela. Mentalizando essa luz amarela penetrando,
Sinta que você é capaz, que você se ama incondicionalmente e que abra mão de todas as cobranças e todos os julgamentos. Sinta que você está fluindo como se fosse um rio na direção do mar. E isso vai fazer com que você comece a reconhecer os fluidos bons e os fluidos ruins que estão à sua volta. Descendo para o chakra básico, que fica na região da nossa cintura, mentalize uma luz vermelha. Sinta a energia telúrica, que é aquela energia que vem da terra, penetrando por esse chakra e subindo através da nossa coluna, equilibrando toda a nossa estrutura e mostrando que a gente tem condição de caminhar sempre com equilíbrio nesse planeta, eliminando toda a falta de ânimo e dando muita força para a gente continuar seguindo o nosso caminho. Permanecendo com os olhos fechados, respira novamente, contando até 4, bem fundo, solte o ar da mesma maneira. E agora vamos mentalizar uma luz branca, mas uma luz muito forte e brilhante no topo da nossa cabeça. E agora visualize essa luz, ela descendo e cobrindo o seu corpo inteiro, começando pelo coronário, passando pelo frontal, laríngeo, continua descendo, passando pelo cardíaco, pelo esplênico, até chegando no gástrico, até chegar no básico, terminando esse banho de luz que a gente recebeu. Pode abrir os olhos, voltando. Bom, que Jesus continue abençoando a todos nós abundantemente, que a gente saiba usar esse poder que todos nós temos em nossas mãos, em benefício próprio, mas principalmente em benefício do próximo. Obrigado, boa noite.